para vocês o que a gente vai hoje conversar aqui um pouquinho, né? A gente vai falar dessas... Porque quando a gente chega nos 40, mais ou menos, né? Não necessariamente 40 cravado, né? Mas quando a gente entra nessa fase, né? Menopausa, climatério, né? Por que vem tantas demandas, né? A gente acha que a demanda é meramente só o corpo físico, mas, né? É porque conforme o corpo físico vai perdendo essa capacidade, né? De fecundar, né? Ele vai criando essa capacidade em outras áreas, né? Muito mais psíquica, emocional, ou seja, por isso que a gente vai caminhando para essa fase mais sábia. Então, o que acontece? É como se fosse uma transição, a gente está indo de um lugar para o outro, né? Então, se a gente nunca deu atenção para as questões emocionais, psíquicas, né, espirituais, essa continha chega, né? Então, chega nesse momento que a continha começa a chegar. Então, é mais complexo, né? Para quem realmente nunca tratou nada disso, obviamente que a conta vai ser um pouco mais cara, né? Para quem já vem amortizando essa dívida, né? Fica mais fácil, né, de manusear tudo isso, né? Conforme o tempo vai passando. Então, o processo de menopausa, ele está completamente relacionado ao estilo de vida que você leva, ou levou, né? Porque é só passando a regra, o acerto de conta. Evelyn, conseguiu entrar? Não estou conseguindo ver a Evelyn. Eu aceitei aqui, mas ela não apareceu. Então, a gente vai usar também um pouquinho dessa visão do Ayurveda, né? Que é os doshas, né? Então, como que a gente migra, né? De um dosha para o outro, né? Ao passar da vida. Não necessariamente, né? Deixa eu entrar com outro perfil, vamos ver se o outro funciona. Então, não necessariamente a gente é a mesma pessoa a vida inteira, né? Então, quando a gente é criança, a gente tem um dosha predominante. Quando a gente está na vida adulta e fértil, a gente tem outro dosha predominante. Quando a gente passa para a cidade adulta, entrando. Evelyn, seu paraíso. Gente, a Evelyn mora no paraíso. Pois é, né? Coloquei aqui o paraíso para você matar a saudade. Nossa, doida para ir aí, mas no segundo semestre eu vou, com certeza. E aí, Evelyn, como você está? Bem-vinda. Tô bem, graças a Deus. Deixa eu apoiar aqui, calma aí. Eu estava aqui já dando uma adiantada, né, no nosso tema de hoje, né? Como a gente vai entrar um pouco nessa, não só na questão psíquica, emocional, física também, né, desse olhar todo, né, que a gente conhece mais tradicional, mas também a gente vai puxar um pouquinho para esse lado do Ayurveda, né? E aí eu já estava entrando aqui, como é que esses doshas, né? Então, na infância a gente tem o Kapha predominante, depois vai o Pitta na idade fértil, e aí quando vai migrar para o Vata é que o bicho pega por causa dos calorões, né? Que depois tu vai explicar isso pra gente, né? Uhum. Então, eu estava abrindo aqui, já falando isso enquanto a gente esperava. Mas, Evelyn, bem-vinda, se apresente aí, né? Para quem ainda não lhe conhece, a gente já fez um monte de live, né, Evelyn? Mas se apresente aí, é sempre bom, né? Então, sou a Evelyn Bertolossi, fisioterapeuta, terapeuta integrativa, né? Dentre as técnicas Ayurveda, que é o tema de hoje, né? Na menopausa, é uma das técnicas que eu trabalho para que a pessoa possa passar por esse momento com o menor possível de sintoma, com maior equilíbrio, com mais felicidade, né? Tudo o que a gente deseja, porque é uma fase. E essa fase, ela chega, né, movimentando nossa vida de uma forma meio bagunçada, mas a gente consegue dar uma organizada para passar por ela sem muito estresse. É, interessante. Eu estava já falando aqui, adiantando, né, que quando a gente chega ali a gente sempre coloca 40, né, como esse marco, mas não necessariamente é aos 40, né, pode ser depois, né, depende de cada mulher, aquela idade fértil de 35 anos, então depende da idade que você começou a menstruar, para, né, esse período começar a entrar, então a gente conta mais ou menos 35 anos, é isso que, né, pelo menos que a medicina fala.
Mas a gente sempre fala dos 40 ou 40 mais, por quê? Porque após os 40, certamente, em algum momento, você vai entrar nesses desafios, né? E aí, eu agora, né, que estou terminando o curso lá da cura do útero, né? Principalmente a cura ancestral, então essa é a época que é assim, a conta chega, né? Então, se você adiou nos 20, nos 30, né? Nos 40 não dá mais para jogar essa conta para frente, né? Então é meio que o chamado assim, inadiável. Né? Porque quando a gente entra nesse processo da menopausa, climatério e tudo mais, não tem mais para onde fugir. É o fim da linha para essa questão que a gente adiou a vida inteira. Né? A gente vai empurrando, empurrando. Então, é a fase, por exemplo, se você não cuidou, a live que eu fiz semana passada, que ficou muito legal, né, sobre as feridas da infância, né? As feridas emocionais. Então, rejeição, abandono, traição, injustiça, tá? Se você nunca olhou para isso, o que vai acontecer? Quando a gente entra nesse período, né, da mudança de ciclo aí da menopausa, os holofotes vão se acender, assim, para essas questões. Então, chega uma hora assim que ó, essa sobrecarga, essa exaustão que a gente vem empurrando aqui nos 20, no 30, a gente não aguenta mais. É tipo assim, acabou o gás, acabou a energia para carregar esse peso, para não se priorizar, para não cuidar do corpo, para não cuidar da mente, para não ter um viés espiritual, uma rota na vida, né? Então é meio que chega ali, é o fim da linha, meio que o fim da linha. Por isso que muita gente acha que é o fim da vida. Mas, na verdade, é o fim da linha desse adiar, desse postergar, desse depois eu vejo. Tipo assim, vai empurrando, empurrando. Chega uma hora que não dá mais, né? Então, esse período, exatamente, porque é quando a gente sai dessa fase pita, né? Que a Evelyn vai já explicar os doshas aí, vai já explicar, né? Para ficar mais claro para todo mundo, mas o pita é o fogo, né? Queima tudo, dá um jeito, né? Sempre ativo, ativo, ativo. E a gente vai migrar para um lugar mais leve, né? mais seco, né? Então é diferente. Por isso que o corpo entra nesse viés também, né? Então é um dosha um pouco mais do ponto de vista, né? De vitalidade mais fraco, digamos assim. Né? Então, aí vem, né? Então, aqui, ó, o corpo não tolera mais. Não tolera mais. Então, chega uma época que ele não tolera mais carregar o que não é seu, por exemplo. Né? É uma hora que as relações que você empurrou a vida inteira, sei lá, seja por que motivo for, se tornam insuportáveis. Né? Então, aquelas coisas que você... esse trabalho, eu tenho que me sustentar. Só que chega essa hora, assim, que fica insuportável carregar essas coisas. Realmente não dá mais. É tipo, a gota d'água começa a transbordar. Então, tudo que ficou escondido, tudo que a gente deixou para amanhã eu vejo, tipo assim, emerge. Isso aí vai pular, né? Então, essa eu acho que é a grande dificuldade das mulheres, em saber que não é porque os hormônios baixaram, eu vou lá passar um creminho para fazer a reposição hormonal. Minha gente, isso aí é mais um postergar. Né? A conta vai chegar ainda mais cara depois. Assim. Não dá, não na minha visão, assim, essa é a fase que assim, abre o negócio e diz, ó, agora é a tua última chance de cura. Isso. Olhar para você, né? Tipo, se você não se curar agora, se você não der o foco para o que tem que dar, aí tu cai realmente doente, e aí sim, aí realmente é ladeira abaixo. Se você der esse foco, aí é como se estivesse arrumando o terreno, plantasse a sementinha, e aí tudo vai florescer a partir daí. Tanto que a gente chama da idade sábia, né? É a fase sábia, né? Então, teoricamente, a mulher ali na fase dos 40, ali, né? 40 mais, como a gente chama, é onde a gente começa a entender, né? Nossos ciclos, né? A psicologia toda, né? Essa parte psíquica e arquetípica toda que envolve a gente, a nossa questão ancestral, porque tudo também que a gente nunca quis olhar ou adiou, simplesmente ignorava, desconhecia, né? Vai também, essas tradições, tudo isso vai vir à tona, né? Que é a hora do fechamento. Então, não é que a gente está doente, né? E hoje eu tenho visto, assim, até nas mídias, né? Todo mundo quer dar close aí com muitos conteúdos, né? E eu vejo muito povo tratando o tema, né? De menopausa, 40 mais, 50 mais, como uma doença. E menopausa
não é doença. Isso eu quero que a Evelyn deixe bem claro para vocês daqui a pouquinho, né? Na visão do Ayurveda, que eu acho assim, sensacional, né? A visão do Ayurveda para essa fase, né? Então a gente só está atravessando um portal, a gente só está mudando de fase. Né? Eu acho que explicando pelos dois, que eu te falei, a gente não combinou nada, né? Evelyn? Só espera, vamos falar só da menopausa, ela vamos, né? Então, ok, a gente já só combinou isso, né? E eu estou dando essa introdução, que eu vou Não já dar tem para ela, eu quero que ela roteiro. explique. Que eu quero que ela explique essas questões dos doshas, né? Essas fases diferentes que o corpo da mulher, hoje a gente vai focar na mulher, lógico, a Evelyn, né, sabe muito mais que isso, abrange muito mais, mas a gente vai focar na questão da mulher. Depois eu vou falar um pouquinho da questão psíquica emocional também, né, ligando tudo, e aí no final a gente vai falar um pouquinho, dar para vocês algumas possibilidades, né? Para onde olhar, como caminhar, né? Então, primeiro vamos dar alguns conceitos, né? Teoria, explicação aí para o pessoal entender. Então, essa fase dos 40, né? 40 mais, como a gente chama, é como se a gente fosse, ali a gente chega nessa fase ancestral, que a gente é guardiã da linhagem, né? Porque aí a mulher sábia passa para, ou seja, toda a sabedoria do sistema vem para mim, né? Se eu me recuso a atravessar esse portal, quem vai guardar essa linhagem? Quem vai guardar essa sabedoria? Então, já é por isso que, com o passar do tempo e esse contexto que vem sendo pregado de que é um problema, de que é dia, de que não precisa, né, ir para a menopausa e tudo mais, está sendo, a longo prazo, vai ser um baita prejuízo para todo mundo, porque a sabedoria está se perdendo. Você vê hoje que as mulheres não sabem nem que chá tomar. A mulher com 60 anos não sabe um chá bom para uma dor de cabeça, para um, sei lá, um inchaço corporal, né, um relaxamento. Então, assim, a gente vê que é uma sabedoria, você não precisa ter uma formação fitoterápica, mas o básico da sabedoria. Toda família tem essa sabedoria, né, que vai sendo passada, né? Então, com esse negócio do modernismo, isso vem se perdendo, né? Então, essa questão ancestral, né, o saber, né, o intuitivo, tudo isso está sendo desconectado do corpo da mulher, né, com essa não aceitação da fase sábia, né? Então, essa é uma questão que também a gente vai olhar dentro do Ayurveda, né, Evelyn? Então, esse saber, esse intuitivo, esse autocuidado, toda essa coisa que o ancestral traz, né, que essa sabedoria traz que a gente não aceita, né? Então, quando a mulher atravessa esse portal, tudo, né, que estava no corpo dela ali, como um sussurrozinho, né? Então, era um sintominha, era um sussurro, começa a gritar. Então, assim, aí não tem mais como esconder, né? Então, acho que é a fase da revelação. Eu chamo muito isso, assim, eu tenho vários pacientes que eu falo assim, olha, o teu corpo só está revelando o que estava aí, não tem nada novo, não. Entendeu? Só está mostrando para ti o que tu sempre ignorou, que tu nunca conseguiu ver, ou nunca quis ver. Então, o que foi negligenciado, tudo que estava no piloto automático, fica ali, ó, batendo na porta, né? Tipo, ó, agora não tem jeito, agora vamos ter que olhar para tudo isso. Então, voltando aqui para passar a palavra para a Eva, menopausa não é doença. Não é doença. O climatério não é um problema, né? Como está no inconsciente coletivo já isso, né? É meramente ciclos biológicos. Então, assim como uma criança, ela começa a ter mudanças no corpo, né, na mente, hormonal, para entrar na adolescência e depois de novo para entrar na fase adulta, quando a gente tem filho, a gente passa por todas essas mudanças também, né? E quando a gente chega nessa fase também, por que a gente aceita a adolescência tranquila e por que a gente não aceita essa fase da menopausa e climatério, né? Então, isso já é uma coisa para a gente olhar, né? Porque essa é a fase mais poderosa para o feminino, né? Essa é a fase mais poderosa. É a fase que a gente fica sábia, que a gente vira guardiã dessa sabedoria, tanto ancestral do nosso clã, quanto do inconsciente coletivo, mesmo do feminino de forma geral. É quando a gente tem toda essa posse da gente mesma, né? Que é a maturidade, né? Então, é a melhor fase da vida. E para ver como continua esse processo, com tanto feminismos por aí, né? O povo tanto levantando essa bandeira do feminismo, essas mesmas negam.
né, esse período onde elas teriam muito mais força, muito mais sabedoria para lidar com tudo. Então, enfim, a gente sabe que é uma questão cultural, social, né? A gente sabe que a sociedade nos ensina a temer a maturidade. Então, todas as mulheres tentam evitar ficar velha. Só que assim, como dizia o Buda, né? Você pode fazer o que quiser, mas o tempo vai passar. Né? E se você quiser causar isso, né, fazer isso virar um problema, você vai causar um baita problema para sua vida, porque o tempo vai passar. Você não tem como ficar cravado nos 20 ou nos 30, você vai envelhecer, se você tiver sorte, né? Porque se não morrer antes, né? Você vai envelhecer. Tomara que todas nós envelheçamos muito bem, obrigada, né? Então, Evelyn, eu queria pedir para te falar um pouquinho sobre isso, sobre esses ciclos, né, do corpo humano, no geral, ali nos doshas, né, e focasse mais nessa questão do corpo do feminino, né, essas transições, né, dos doshas, né, por que dá esses calorão, acho legal explicar, porque vejo que as mulheres fazem um terror com calorão, né? E por que que faz esses calorões, os fogates e tudo mais, né? Nessa mudança aí dos doshas, né? Então, e aí também, né? Dá uma explicaçãozinha aí pra gente sobre toda essa fase, né? A criança, adulta, jovem, adulta e madura, né? Eu acho que é legal a gente, né, explicar para as pessoas entenderem, e aí, se entenderem, já vê que não é um problema, né? Não é muito menos uma doença, né? É só saber lidar com cada fase, tá bom? Então, primeiro a gente precisa entender que o homem, né, nós seres humanos, não estamos de forma alguma isolados da natureza. O dosha nada mais é do que os elementos da natureza em nós, né, dentro de nós. Então, nós temos os 5 elementos da natureza que atuam nessa movimentação e fazendo o nosso corpo funcionar. Quando a gente diz a minha constituição é vata, ou é pita, ou é kapha, a gente está dando ênfase a uma determinada constituição. Mas a gente tem dentro de nós os três doshas, kapha, pita e vata. Óbvio que um é um pouquinho mais evidente do que o outro, às vezes pode ter 2 ou 3 na mesma proporção, mas é mais raro. Mas normalmente você é um vata pita, um kapha vata, enfim. E você tem o desequilíbrio, né? O desequilíbrio é essa movimentação da sua constituição que durante o percurso da tua vida você sai dessa determinado equilíbrio, dessa tua constituição. Então, se você é uma pessoa pita de constituição, ou seja, seu dosha principal, e daí você, né, tem uma vida muito estressada, ou, enfim, uma alimentação inadequada, você sai da sua constituição, você pode desequilibrar o seu dosha principal. E esse desequilíbrio, ele é pertinente para todas as fases, ele é pertinente para todas as pessoas, né? Na verdade, a gente diz que a importância maior não é focar só no desequilíbrio, mas saber como voltar para a sua constituição original, né? Então, você tem momentos na sua vida de transição, de maior estresse, de mudanças de fase, de correria, outras não, enfim, cada um no seu tempo. E isso pode gerar desequilíbrio dentro da sua constituição. E aí, o principal ponto é saber ou ter essa autoobservação para saber como fazer o movimento de volta, né, para a sua constituição. Eu gosto de falar isso porque a gente imagina que viver num modo saudável, de comer, por exemplo, eu só como carboidrato bom, abóbora, aipim, ou inhame, e você acha que você está fazendo uma alimentação saudável. É um nutriente muito saudável, mas ele inserido numa constituição
inserido dentro dos elementos da natureza e dentro das estações do ano. Então, a Ayurveda, ela trabalha muito essa visão geral, global, para você alcançar o equilíbrio. A fase da menopausa, quer dizer, você, como a Sidney falou, você saiu lá de Kapha, foi para Pitta e agora você está no Vata. Né? A gente sabe que o Vata é um elemento, ele tem os elementos da natureza que favorecem a secura, né? E a fase da menopausa é um momento de secura para a mulher, né? Uma das características, são inúmeras, mas é um momento de secura para a mulher. Então, se você tem uma fase de transição, ou seja, você está saindo de uma constituição, migrando para outra, e você tem condutas que vão poder te empurrar mais para esse caminho, ou fazer você adquirir o equilíbrio passando por esse processo. E é isso que a Ayurveda, que a Sidney está falando aí, também através de outras técnicas, é que você, se você entender como funciona o seu corpo, entender como ele fala com tudo que está acontecendo ao seu redor, você consegue trazer de volta o equilíbrio, ou pelo menos parte desses sintomas passam de uma forma mais suavizada, né? Então, assim, primeiro ponto, a menopausa é sim uma redução de estrogênio, né? A gente tem uma redução fisiológica de estrogênio e essa redução de estrogênio vai impactar de uma forma geral o corpo com várias funções, né? Então, a gente tem, por exemplo, o climatério ou a menopausa, elas vão surgindo em idades diferentes para cada mulher, dependendo do estilo de vida também dela, da constituição, hereditariedade, enfim, uma série de coisas. Mas os sintomas, eles vão vindo de forma sutil, falando como a Sidney falou, sussurrando no seu ouvido, ela vem trazendo algumas informações que, na correria do dia a dia, talvez você fale assim, eu não tenho tempo para resolver isso agora, deixa para depois, deixa para mais tarde, ainda tá muito, eu tenho que ver outras coisas, não dá, né? E aí, essas mudanças, quando chegam no nosso corpo, elas geram um impacto infinitamente maior, não só no corpo, né? Mas na mente, que eu acho que é a forma mais impactante, é mental mesmo. Porque você vê o seu corpo perdendo massa magra, você vê sintomas, você vê uma pele ressecada, você vê um O rosto colágeno desabando, né? desabando. Exatamente, o rosto desabando, os poros abrindo, e você se pega mais cansada, um pouco Perdendo mais a estressada. vitalidade, a força, né? Exatamente. Então, são sintomas que são pertinentes à fase, estão dentro de um processo fisiológico, porém, eles podem ser minimizados, reduzidos, se você tiver conhecimento da sua constituição, se você conseguir trabalhar a favor da sua constituição nesse período, né? E não é um trabalhozinho de 1 mês, 3 meses. É um trabalho constante a partir de agora, né? Se não foi antes, a partir de agora, como a Sidney falou. É um momento que você tem que olhar, que vai aparecer tudo ao mesmo tempo, né? Começa a ter dores nas juntas, articulações doloridas, você não consegue ganhar massa magra, né? É todo um conjunto de sintomas que realmente impactam a vida da mulher, impactam mentalmente, fisicamente falando, né? Então, a Ayurveda, ela vem trazer um olhar, digamos assim, mais sutil, mais delicado, para que você possa adequar o seu estilo de vida
as suas condições diárias, a prática muito simples, fáceis, adaptáveis no seu dia a dia, que dá perfeitamente para você adequar, contando que você entenda qual é a sua constituição e Uhum, como você vai uhum, favorecê-la nesse período, né? uhum. Sim. E é legal te dar até exemplo, né? Porque às vezes a pessoa, Constituição, mas o que que é isso, né? Tipo, o que que é isso, né? Então, por exemplo, Vata, que vem de ar, né? Ar e éter, né? Então é uma coisa mais leve, é como se fosse o vento, o sopro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Eu já passei teoricamente, já estou menopausada, já fez um ano, né? Então, teoricamente, já estou menopausada. Então, por exemplo, quando eu comecei a entrar, e eu realmente demorei muito para sentir os sintomas, né? E os sintomas foram bem leves, por quê? Porque como eu tinha o conhecimento, né? Eu também sou, graças a Deus, uma pessoa disciplinada, eu fui ajustando, porque meu doxa muito predominante é pita, né? A Evelyn sabe disso, né? Eu sou pitona, né? Então, assim, qualquer coisa, eu agravo meu pita. Então, isso é uma coisa legal do que a Evelyn falou aí, né? Se você sabe, você pode manter esse padrão de equilíbrio, ou a coisa te empurra mais rápido, né? Então, por exemplo, pita é fogo, né? Então, todo mundo já sabe, né? É só olhar para mim que vê, né? Então, eu sou falante, eu sou ativa, eu sou, né, ligado no 220. Então, assim, essa é a minha característica, porque é meu modus operandi, é a minha forma, né? Então, eu tenho essa constituição. Eu posso manter isso em equilíbrio ou eu posso agravar isso. Por exemplo, se eu começar a fazer, que nem eu me amarro no crossfit, pendura no negócio, né, nas cordas. Eu gosto disso. Se eu deixar, é isso que eu vou fazer, por exemplo, de atividade física. E eu ainda vou de vez em quando lá, mas, tipo assim, hoje eu não faço com a mesma constância. Por quê? Porque eu já sei que o meu corpo hoje já não tem mais o mesmo nível de força física e tudo mais. Quando eu faço isso, eu aguento fazer, ok, mas eu vejo assim que eu fico mais sonolenta, por exemplo, né? Então, assim, me dá as dores articulares. E eu observei uma coisa, era quando eu tinha, quase não tive os calorões, mas era a época que vinha mais aquela sensaçãozinha aqui, assim, sabe? Eu só sentia aqui nessa região. E aí eu comecei, né, lendo do Ayurveda, voltando lá, então tem isso, como o Vata estava chegando, que é um vento, se o meu fogo estivesse muito alto, esse vento espalhava o fogo, né? Então eu comecei a prestar atenção. Quando eu fazia coisas mais tranquilas, uma yoga, uma corridinha mais leve, Perfeito. eu melhorava a questão da comida também, né? Então mudava o padrão da alimentação, meditava mais, porque dá muita inquietação mental nessa fase. Eu via que praticamente ficava semanas e semanas sem sentir nada. Aí eu falei, aqui tem alguma coisa. E aí eu comecei a fazer esse ajuste. Conforme eu sentia o sintoma mais ou menos, eu ia fazendo o ajuste aqui na minha rotina e tudo mais. Então, assim, mas para contextualizar que o nosso corpo, ele dá os sinais, É, né? fica fácil de entender. Você sabendo qual é a sua constituição, você Sim. vê, o semelhante afeta, altera o semelhante. Então você falou assim, eu sou pita, eu sou fogo. Aí eu procuro uma atividade física extremamente pita, extremamente. Ativa, né? Então você altera, você está botando Agrava, lenha na né? fogueira Uhum, ali, entendeu? É uhum, mais ou menos isso aí. Nessa fase da menopausa, a gente pode ter essa oscilação presente, bem visível, dos três doshas, né? Que como a Cid falou, a predominância é vata. E vata a gente tem um elemento, né? Um elemento ar que é movimentação, né? Então, você fica um pouco mais aérea, os sintomas eles acabam oscilando. Então, por exemplo, esse fogo, ele é pita, ele é pertinente ao dosha pita, mas ele também pode estar presente em momentos mais evidentes do que o próprio vata, uhum, nessa transição, né? uhum, E o CAFA também. O CAFA está bem relacionado com aumento de peso,
com As retenção pessoas de reclamam muito, líquido. né? Que ganham gordura Isso, abdominal, né? Fica mais isso. lento, né? Mais Uma letárgico. Ah, letargia, né? Então o dosha kapha também. Aí um dia eu tô assim, no outro dia eu tô, aquele calorão e até isso ficar mais estável. Então é uhum, importante na fase da menopausa é você estar consciente e cada dia é um dia. Então hoje eu trago os sintomas e hoje eu vou trabalhar comigo mesmo de acordo com tudo isso que eu estou vivendo. Então, o que você falou é muito importante. Então, se você percebeu que você está retendo líquido, por exemplo, você tomar álcool nesse período é muito complicado. Muito complicado. Porque o álcool, ele gera secura, né? Você está numa fase seca. A gente, por exemplo, está numa estação que começa a ser seca, né? Então a gente vai entrar no inverno, que vai piorar isso aí, né? uhum, Então, uhum, o álcool, a cevada, o álcool propriamente dito, uhum, ele é péssimo para a mulher porque ele aumenta a secura que ela naturalmente já está trazendo pela falta ou alteração hormonal. uhum, Então, sabendo disso, você vai ter que fazer algumas escolhas. Não posso mais ter uma vida social à base de álcool como eu tinha com 20, 30 anos, né? Isso é algo, não, mas nunca mais, não é isso, mas você vai ter que saber fazer escolhas, uhum, né? uhum, E uhum, assim, você precisa saber fazer escolhas de atividade física, de exercícios. Então, assim, para Vata, uma caminhada, para uhum, Vata, uma yoga, uma meditação. uhum, É muito mais valioso do que você correr na rua, do que você subir, fazer montanha, uhum, do que você fazer esportes mais impactantes, intensos. né? Uhum, Então, você preserva mais as suas articulações, uhum, essa pensamento é meio descoordenado, a gente até dentro da Ayurveda brinca, né? Hoje eu tô muito vateada, eu tô vata, porque você fica com a mente fora é, do eixo, do equilíbrio, né? uhum. Então, E é é uma muito coisa que as mulheres reclamam muito, né? A memória fica mais fraca, estou esquecendo muitas coisas, né? Isso é isso. uma coisa que as mulheres reclamam bastante E também. aí tem os óleos essenciais que são importantes nessa fase para te ajudar. Então, a gente pode indicar o óleo de sândalo, o óleo de alecrim, é, a lavanda. São óleos mais usados nesse período porque são óleos que vão favorecer mais a lubrificação, a mente mais ativa, né? Então, ela vai te ajudar. A alimentação Uhum, também, você pode tirar alguns itens e incluir outros itens e horários. uhum, Então, tem alguns alimentos, alguns chás, alguns temperinhos que são mais secativos. Então, você uhum, pode tirar ele, por exemplo, um gengibre é uma erva quente, a cúrcuma é uma erva quente. Então, você tem que usar com moderação, é. né? Eu sempre falo desse shot aí que as blogueiras falam, né? Aí taca pimenta preta, é gengibre, é cúrcuma, é não sei o que, é não sei o que. Eu falei, gente, se eu tomar um shot desse, eu morro. Eu não sou Morre. viva. Verdade. Deus me livre, guarde. É, E aí a pessoa assiste, acha que aquilo é maravilhoso, você não grita, você não sei o que, a tua imunidade vai e toma. E aí causa um agravamento, às vezes, no doxa dela, que ela não faz nem ideia. Então, gente, assim, nem tudo é bom para todo mundo, né? Porque meu professor falava muito, o pessoal dizia, chá de, por exemplo, chá de hortelã é bom? Ele depende para quem, né? é Porque, isso. tipo, chá de hortelã, mas, tipo, uma grávida, no momento da gravidez, não pode. Então, para quem? Quem é a pessoa? Então, a gente tem que ver que as diquinhas depende para quem, né? Então é muito bom a gente ter o conhecimento, né? É. E aí tem as rotinas diárias, né, que a Ayurveda traz, que é o Dinacharya, ele traz as rotinas para você ter uma qualidade de vida todos os dias, né? Então, a rotina de manhã cedo, você
raspar a língua, fazer o seu ritual de autoabianga, você fazer a sua meditação, a sua contemplação, depois ficar. Autoabianga, gente, é uma massagenzinha, viu, com olhinho, né? Uma massagem, né? Normalmente a gente indica o óleo indicado para sua constituição ou o seu dosha, né? No caso, existem óleos que são neutros, que são os mais usados. Então, você pode usar o óleo de gergelim, o óleo de semente de uva, o óleo de coco para os pitas, né? Para mim é um coco bomba aqui em casa. Então existe alguns pontos que a gente lubrifica, né, de manhã. Então tem toda uma rotina de condutas diárias, de hábitos, que vão fazer com que você consiga aterrar a sua energia, focar a sua mente, né? A alimentação, no caso da cebola e do alho no período noturno, então tira um pouco a concentração, né? Então a gente precisa também ter alguns cuidados na hora de produzir, de fazer essa alimentação nesse período. Sim, exatamente. E é legal a gente saber, por exemplo, Kapha é um dosha, né? Que ele é mais para o crescimento, né? Para a construção, para a estabilidade. Por isso que ele é mais predominante na infância. Algumas pessoas têm esse dosha predominante, né? Mas ele basicamente a infância, né? Todas as crianças têm, porque a criança tem fase de construção, de crescimento, né? De estabilização ali, né? E aí, por exemplo, o Pitta é essa fase mais do meio ali mesmo, que é a produtividade, intensidade, né? O dinamismo ali, responsabilidade, aquela coisa. E aí depois a gente transita. Então, assim, o problema é que a gente quer continuar com essa predominância da extrema produtividade, que hoje é essa cobrança toda aí, né? Esse dinamismo todo. Você pode continuar, mas precisa ser ajustado para a nova fase, porque aí o teu corpo já não tem mais aquela. Ela é igual tu vem numa marcha, sei lá, vem numa quinta marcha, vai subir uma ladeira. O carro precisa de mais força. Então, tu tem que reduzir a marcha, né? Então, você vê, o carro seja automático, ele reduz automático, ele precisa de força ali para subir. Então, mais ou menos isso. Então, quando a gente chega nessa fase de menopausa, né, de maturidade do corpo físico, né, mais maduro, teoricamente, a nossa mente, né, nossa psique deveria acompanhar isso, né? Então, quando a gente tem uma mente que quer ser jovem, mas o corpo já não é mais, já existe um conflito aí. Então, isso aí já vai causar um baita desequilíbrio, né, em tudo na vida. Então, a gente vai transitar para essa fase de mais leveza, mais movimento, mais introspecção. Então, é uma fase totalmente diferente desse meio. Você pode levar muita coisa desse meio lá, mas precisa mudar. Eu falei da atividade física, por exemplo, a intensidade, né? O ritmo, algumas coisas precisam ser ajustadas. Não é que você nunca mais vai comer nada, ou vai beber, ou vai isso, ou vai aquilo, vai sair. Não, você pode fazer, mas aí muda um pouco essa intensidade, né? Para poder a gente dar uma equilibrada. Então, quando Pitta, né? Tem muito mais predominância nessa questão do emocional aí, né? Quando a gente vai para essa idade mais adulta, aí a gente precisa realmente olhar nessas questões emocionais aí que ficaram. Por quê? Porque a gente vai para uma fase da leveza. Então, nosso sistema não consegue mais carregar esse peso. Né? O corpo físico vai dar um jeito de tirar isso na forma de somatização. Né? A gente sabe que a idade adulta é a fase que mais tem doença. Por quê? Não é porque você entrou em decadência e pronto. É exatamente por isso, porque as coisas não são feitas quando tem que ser. E aí, esse acúmulo, o corpo físico é uma hora que ele não aguenta. Né? Então, ele não aguenta. E a resposta dele é isso, né? É sintoma. Então, esse sofrimento da mulher na menopausa é muito pela negligência. Exatamente. Muito pela negligência e muito pela ignorância. Eu sempre falo, ignorância no sentido de ignorar. Ela não sabe. Aí, sabe tudo de moda, porque segue 250 blogueiras, sabe todo
o Twitter da Shein, mas não lê um negócio desse tamanho que explica uma coisa que vai ser bom para a vida dela, por exemplo, um chá que é bom para ela tomar à noite. Tipo, né? Então a gente vê que é só falta de mesmo negligência mesmo, eu chamaria. Eu acho que é a palavra mais certa, né? É, é é uma certa parede, digamos assim, que a pessoa É. levanta e Uhum. empurra, né? Porque realmente você fazer esse olhar, se conhecer, se tratar, se melhorar, ele não é uma coisa que se conquista de um dia para o outro. Isso é um processo, né? Né? A gente tem um start e dali em diante você vai fazendo essas melhorias, digamos assim, todo dia um pouquinho diante das oportunidades que você Uhum. vai tendo, né? Uhum. Certo. Então, isso de certa forma, é uma movimentação. Você Uhum. precisa movimentar. Você pode perceber que a pessoa que está caminhando para essa busca aí, ela vai se afastar de algumas coisas. Algumas pessoas saem do fluxo dela e Sim. outras chegam Uhum. no fluxo dela, né? Porque a sua vibração, a sua frequência começa a mudar, não tem jeito. Sim. Então, isso vai acontecer de uma hora para outra. Então, tem pessoas que estão preparadas, tem pessoas que estão apegadas ainda ao passado, ao que conquistou, aquele momento que parece que é, é, é tudo na vida. Então, são processos, não tem outra explicação melhor. Uhum. Mas, assim, a menopausa, ela, como é uma fase muito marcante na vida da pessoa, principalmente a partir dos 35, 40 anos, ela já vai chegando. Quando ela vier, por exemplo, eu tô nesse climatério, né? Então, eu tenho períodos sem menstruação, menstruo, aí de repente períodos sem menstruação, aí menstruo. Então, assim, eu tô chegando lá, mas eu já venho tendo percepção disso há muito tempo, Anos. há muito Anos. tempo. Eu lembro que eu procurei a Sidney, ainda morava em Manaus. Eu falei, cara, eu tô com sintoma de menopausa. Era, Você lembra? tem, sei lá, uns 8 anos atrás, né? É 18 anos atrás. Falei pra ela, eu tô com sintoma de menopausa, me ajuda, pelo amor de Deus. Me bota uns Isso é uma asanas aí coisa que é pra... legal, Evelyn. Ó, essa fase aí que tu tá falando, que eu também, para mim, foi bem clara, eu sei bem quando ela entrou, né? É interessante, porque, por exemplo, a gente, por exemplo, o Pita, né, que é essa predominância, né, da fase adulta, né? Então, enquanto a mulher está na fase produtiva, festa e tudo mais, então ela é predominantemente Pita, né? Então, ela tem, ó, por exemplo, quando a gente começa a migrar para o Vata, então esse ventinho começa a soprar, né? Primeiro ele vem sutil, né? Ele vem só uma brisa, né? E essa brisa, ela já traz, olha algumas coisas que as pessoas não prestam atenção, mas se você, todo mundo, se observar, dos 35 para 40, começa a ter, por exemplo, alguns sintomas de ansiedade. Sim. As pessoas começam a ter um medo que elas nunca tiveram. Uhum. O sono é mexido. Elas começam a ter uma questão de insônia, mesmo quem sempre dormiu super bem, quem tem uma rotina mais ou menos. A questão de pensamentos ali mais acelerados, intrusivos e tudo mais. Coisas assim, essa sensação de onde estou, para onde vou, tanto que existe a famosa crise dos 40, né? Que eu tô aqui para quê, né? Fazendo o quê? Servindo o quê, mesmo, né? Então, isso tudo, gente, já é o vata, a brisa vata soprando, tá? É. Então, olha como a gente ignora. A maioria das pessoas liga isso, rotina, estresse, né, esse monte de coisa, Isso. né? Mas já é menopausa batendo na sua porta. E é por isso que eu estava falando lá no começo que se você ignora esses 5 anos, mais ou menos, antes, a conta, obviamente, chega uma hora que essa brisa deixa de ser brisa e vira um vendaval, um furacão, quem sabe, É. né? Então, Isso aí. a gente tem que prestar atenção nisso. Olha só, e nessa transição, o Pita, ele é uma irritabilidade, impaciência, essas explosões emocionais, né? Então, você começa a ter esses picos de Pita,
Então tu tem as irritação, impaciente, aí fica intolerante, aí daqui a pouco vem um medo, vem uma ansiedade, vem uma angústia, vem um pensamento acelerado, e aí você fica oscilando entre esses dois. Isso. E a gente faz o quê? Vai no médico, toma um remedinho, É, vai lá no bar, né? Vai na balada, vai uma viagem no fim de semana para esquecer, né? Ou seja, faz tudo menos olhar para isso. E aqui vem a questão do ser humano, principalmente da mulher. A gente tem muito medo de olhar para as coisas, né? Então a gente exato. tem uma questão de fuga mesmo, né? A gente foge de todo jeito, né? Só que isso no corpo fora, a gente está vendo, né? Que está mudando forma, por exemplo, menstruação faltando, a gente vê a questão de pele, flacidez, não sei o quê, e acumula gordura aqui, perde ali, e está aguadinha ali, parece gelatina, enfim. Aí a gente vê que o corpo começa a mudar. Isso é só o físico que você está vendo. E o mental, emocional, espiritual, tu não tá. Se o que tu tá vendo, tu já não aceita, quem dirá o que não vê? Né? Então aí É, é um ponto que eu acho que é muito importante a gente pôr a mãozinha na consciência e dizer, cara, desde quando eu estou nesse sintoma e eu não quero olhar para isso? Eu estou me recusando a olhar para isso. Então, essa fase é a fase da introspecção, do autocuidado, do silêncio, né? E se você não passa por isso, se você se recusa a ir para esse lugar, a sabedoria não chega. é isso aí. Então, sinal de idade não é sinal de sabedoria. Uma pessoa sábia não, ela tem que ter idade, porque a sabedoria só vem com os anos. Mas nem todo mundo que passou os anos chegou na sabedoria. É, com Essa é certeza. a questão, né? Então a gente todo velho é sábio? Não. Mas nem o É, jovem é sábio. Isso aí a gente já sabe, né? Porque precisa de tempo, precisa por experiência realmente e dia a dia, né? E anos e anos e anos e anos, décadas. Mas nem todo sábio ou nem todo velho é sábio. Isso a gente já sabe, né? Então, a gente não deixa só de ser. A gente é mãe, é profissional, é a namorada, é a esposa, é isso, né, é a empresária, seja lá o que for, né? Então, a gente tem muitas funções. E aí chega um momento em que essas funções viram secundárias. Por algumas, sei lá, mais ou menos 2 décadas, elas são a prioridade na nossa vida, né? E nesse momento, elas precisam, essa chavezinha precisa virar, porque isso tudo vira secundário. é, Seu filho, seu marido, seu trabalho, seu negócio, nada disso é mais a tua prioridade. A prioridade agora é você mesmo. Então, como a gente não tem esse foco, né? A gente não é prioridade nem para a gente mesmo, na vida adulta, né? Quando vem essa idade, aí é que a gente não tem mais escolha, né? é. Não Quando tem. chega ali, não é uma escolha, é É, uma ou condição. você passa, ou você vai passar cheia de medicamento, né? E você ainda vai continuar tendo sintomas, ou você vai ter que olhar para isso com um pouco mais Uhum. de cuidado para Exatamente. tentar passar por essa fase melhor, né? Bem Exatamente. melhor. O que é até, por exemplo, a natureza faz isso, porque o normal é o quê? O normal é os filhos crescem e vão para a vida deles, você trabalha, se aposenta ou faz seu patrimônio e vai viver uma vida um pouco mais tranquila, numa outra idade. Então, o natural, É né, isso. cultural e natural, leva para isso, mas a gente quer a todo custo, né, mudar esse negócio, É, né? Então, isso é uma coisa muito doida, porque, por exemplo, a gente entrega muita energia, por exemplo, na maternidade, né? é, Quem teve filho. Então, por exemplo, outras pessoas que abrem seus negócios, por exemplo, entrega muita energia, por exemplo, para o seu negócio. E ok, né? Então, é uma fase. Né? É uma fase. Então, só que aquilo, quando essa fase se estende para toda a vida, aí vira um problema. Então, a mãe tem ali aquela questão da maternidade, 2, 3, 4 anos, aí a tendência é diminuir, né? Agora, quando a mãe, o filho tem 20 anos e ela está com a mesma demanda de quando o menino tinha 1 ano, algo de errado aconteceu aí nesse percurso, né? tá Tomou errado. um viés errado aí, né? Porque com 20 anos a pessoa não precisa mais da mãe, ou não deveria mais precisar, muitos anos já, né? Então a gente vê que as coisas. E aí, por exemplo, esse é o tipo da mulher que vai cair dentro do buraco sem fundo no cunho vazio. É, Um belo dia,
menino, essa menina casa, ou vai viver a vida dele, vai fazer intercâmbio, ou vai embora, sei lá. E aí, como é que essa mulher fica se ela virou toda a vida dela para aquilo ali? Então, estou dando um exemplo, mas tem muitas. Às vezes é emprego, no belo dia é mandado embora, o mundo se acaba. Então, a gente vê o casamento, que a pessoa ali se anulou e viveu aquilo ali, É, se moldou para caber naquele negócio ali, totalmente, né? Enfim. E aí, o que acontece? De repente acaba. E aí, a pessoa fica perdida, sem norte. Por quê? Porque a prioridade dela nunca foi ela, né? exato. Ela nunca cuidou dela para poder oferecer alguma coisa. Ela sempre tirou as coisas que ela precisava desses lugares. Se nutriu do filho, se nutriu do marido, do casamento, do emprego. E aí, essa nutrição por um tempo serve, mas chega uma hora que esse alimento aí, né, essa fonte seca. Enfim, isso é uma coisa interessante, né, para a gente pensar, assim, porque essas feridas emocionais que a gente não olha, né, na idade adulta, elas vão se manifestar de uma maneira não muito legal nessa transição aí, né? Então, esse preço aí, você não tem para onde correr, não. É igual o cartão. Vai no shopping, manda a bronca no teu cartão. No fim do mês, o que acontece? A fatura chega, né? Então, A conta é tem mais que ou menos, chegar. é mais ou menos isso que acontece, né? Mas, enfim, e eu acho muito legal, assim, Evelyn. Eu acho que a gente podia dar, né, umas, eu não gosto da palavra dica, porque eu acho que dica é uma coisa que é meio que, faz isso para ver, né? Eu acho que é uns caminhos, umas alternativas, né? Assim, para as pessoas que estão passando por isso, né? Ou já estão dentro desse processo, ou estão entrando nesse processo, que não é pouca mulher, né? Então, a gente criar algumas alternativas, assim, por exemplo, da parte emocional. Uma das coisas que eu posso falar já de cara vá atrás de terapia. Vá atrás de cuidar de você, porque se você não olhar para essas questões todas emocionais que tu fugiu a vida inteira, essa conta vai ficar muito cara que você não vai ter condição de pagar. Outra coisa que não custa R$ 1, né? E só 5 minutos do seu dia é a meditação. E a meditação é aquele outro, né, dilema, que você, nossa, não tem um tempo. Gente, meditação não precisa ficar 2 horas, não. É 5 minutos. Só que todo santo dia. Todo santo dia. Dedique só 5 minutos, todo santo dia, e volte daqui a 3 meses e me diga aí o que aconteceu. Então é outra coisa, não custa nada, você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer dia, sobre qualquer circunstância, na sua cama, no seu quarto, no banheiro, onde você estiver. Então, assim, é outro negócio que não custa nada, nada, nada e vai te libertar de muita coisa. Muita E coisa. assim, Outra é olhar com mais carinho para o que você enfia goela abaixo. então, E essa eu vou a deixar gente para a precisa, Evelyn falar, que é a mais. gente precisa ver, é, primeiro, né, ajustar o seu Agni, né, de cara. Ajusta o Agni, como é que tá esse fogo para digerir o alimento que você está colocando para dentro. Segundo ponto, como é que tá o ama? Ama é tudo aquilo que você deveria colocar para fora, né? Toxinas, né? Então, Todas as, todas as toxinas, né? Até a lágrima, meleca, cera de ouvido, suor, tudo isso precisa ser uhum, liberado, né? uhum, Então, a gente pensa só em urina e é, fezes, urina e é, fezes, mas não é tudo. Então, ajustando isso aí, você vai conseguir fazer a alimentação adequada, porque o metabolismo vai funcionar um pouco melhor, né? E aí você vai ter a absorção de nutrientes necessário para o seu corpo uhum, funcionar e uhum, sob a demanda que ele está precisando. E aí você consegue diminuir esses sintomas, né? Principalmente retenção de líquido, esse ganho de peso, tá? Esse calorão, essa falta de foco, essa falta de vontade, uhum, de força que você vai tendo. Então, uhum. a alimentação, ela precisa de um olhar, sim, carinhoso e
associado à atividade física, e nessa fase a gente precisa de meditação. Meditação, como a Sidney falou, para mim, como experiência pessoal, é o investimento mais barato que você tem, com resultados assim O melhor avassaladores. custo-benefício da vida. 5 Ponto. minutos. Ponto. É. Sem mais. Ponto. Você faz em qualquer lugar, você está no aeroporto, você faz, você está em cama, você faz, você está num paraíso, você faz, você está numa confusão, você faz. Meditação é um momento de pausa para você conseguir entender as coisas que estão acontecendo com você. Se você não tem pausa, se você não consegue silenciar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, a sua mente, você não vai conseguir, não tem como. Observar nada. Não vai, não Tanto que meditação é uma ferramenta de observação da realidade. Aí é engraçado, né? Assim, você está falando, é bem interessante, porque ó, tudo que a gente falou aqui, por que as mulheres não observam quando os sintomas começam a aparecer? Então, porque não estão aqui, não estão no Tem presente. 5 minutinhos para observar. Então, como é que tu sabe se o teu sono é bom? Como é que tu sabe se a comida tu tá digerindo bem, não tá? Se ela tá te nutrindo bem ou não? Como é que tu sabe o que é que tu tem que fazer ou deixar de fazer? Só tem um jeito de saber das coisas, minha gente, observando. E só tem um jeito de observar. Que é, como é que tu sabe se ir para academia é o melhor esporte para ti? Ou, sei lá, correr na rua é o melhor esporte. Se você não observar, tu não sabe. Testa vários e observa para ver qual é o melhor. Teu corpo reage melhor como? Teu sistema, teu sono, tudo melhora com aquele tipo de atividade. Beleza, então é essa que eu vou fazer. Por quanto tempo? Pelo tempo que ela estiver me dando um resultado favorável. Agora, eu só sei disso eu observar. Né? Tanto que a gente vê, né, tipo, o sono, né, a alimentação, o movimento voluntário e por último, a observação, né, que é o silêncio, né? Então, a idade do 40 a mais, aí, né, quando a gente chama esse período, é vital que tenha silêncio. Agora, se você nunca soube lidar com silêncio, aí o bicho vai ficar muito feio pro teu lado, né? Muito feio, porque é a fase que a gente precisa. Olha o que a observação faz. Esse é um negócio para te contar, ainda não te contei essa, Evelyn, não vou te contar agora. Eu lembrei de ti com a história do casaquinho, né? Aquece o peito, lembra a história que tu contou daquela vez? Daqui a pouco ela conta para vocês. Mas eu achei interessante, porque, por exemplo, uma coisa que eu nunca gostei é de meia. Eu só calço meia para calçar tênis, e olha lá. Então, assim, eu sempre andei descalço em casa, eu sempre andei descalço todo canto, de havaiana, enfim, eu gosto de sapatinho aberto e tal. E em casa, eu nunca dormi de meia, nunca gostei, só quando tá muito, 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 muito frio, né? Quando eu comecei a sentir, né, as mudanças do negócio todo, e aí eu percebia como eu tinha umas contrações, assim, no meu baixo ventre, quando o meu pé estava gelado. E aí eu fiquei, cara, tem alguma correlação. Eu comecei a prestar atenção, daí eu botava meia, parava, quando eu estava sem meia. Ficava, se eu dormia sem meia, por exemplo, aqui esfria, né? Tem época que esfria, por exemplo, quando eu estava em lugar que era mais frio. Tempo que eu ficava, às vezes, sem meia, com as pernas, né? Desaquecidas, assim. E aí eu comecei a observar isso. E aí eu comecei aquecendo, por exemplo, minha parte baixa, né? Pernas e pé. E até para dormir, comecei a me acostumar a dormir de meia. E eu observei como, cara, todos os sintomas mudavam. Aí eu disse, não, aqui tem alguma coisa. Aí eu fui atrás para estudar, você aqueceu o útero, a temperatura corporal muda. Porque o útero faz o controle de toda a temperatura corporal da mulher. Eu falei, olha que danado, cara. Então, assim, o desequilíbrio, né? De uma coisinha, a gente acha que é besteira, mas se a gente não prestar atenção. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de comidas cruas, né? Pitona, né? Então, eu sempre digeri, cozinhei muito bem dentro, né? O Agni lá no céu. Então, sempre comi muita fruta, sempre comi muita salada. E isso foi uma coisa também que eu fui mudando. Um pouquinho. Hoje eu como ainda bastante, mas bem menos. Hoje eu como muito mais comidinhas quentes, já cozidinhas do lado de Principalmente fora. nessa estação, né?
exatamente, que nem agora que tá frio, por exemplo, tô de casaco, gente, tô com a mantinha aqui, ó, tá frio aqui, tá? Tem noite que tá dando 15 graus, 14 graus, tá super frio aqui. E aí, de dia, assim, eu moro alto, andar alto, né, então é super gelado aqui em casa. Então, assim, eu vejo que fica muito mais, aqui é seco, né? Mas, assim, as comidas, eu tenho procurado comer comida um pouco diferente, né, nesses últimos anos. E tudo isso tem mexido. E a gente falou álcool, eu nunca bebi, então isso não é um problema. Café eu tomo raramente, mas eu observava que o café mexia absurdamente. Quando a gente toma café, eu pelo menos, e eu já li muito sobre isso, e o café ele tira um pouco dessa sensibilidade do corpo, né? Então a gente não sente tanto cansaço, não sente tanto essas nuances do corpo, né? Mas é tudo isso, né? O excesso de informação, então quando eu começava a estudar muito, e aquela coisa ali, tudo isso mexeu. Eu vi que ficou um pouco mais sutil a percepção que eu tinha, que antes parece que eu tinha a tolerância era um pouquinho maior, parece que a tolerância é para tudo mais, até para atividades mais intensas, por exemplo. Se eu correr muito, depois eu fico meio, parece uma enxaqueca, um peso, um negócio assim. Então eu acho que isso reduz um pouquinho assim a tolerância que a gente tem, e esses ajustes a gente precisa fazer, né? E os antigos já falavam lá atrás, né? Mamãe A, sempre a, falou da meia, do não a deixar o doença peitinho de fora. entra pelo É, pescoço e pelo pescoço. pé, né? Exatamente. E aí a gente vai Então, na medicina vai. chinesa, tem mesmo, né? A Tem esses invasão, pontos. a invasão de vento perverso justamente nesse meridiano aí. E aí a gente, olha, eu lembro da minha avó falava para mim. Eu era muito criança, devia ter uns 8 anos. Ela falava, pelo amor de Deus, você levantou da cama, olha o útero. É. E olha, uma coisa que eu fui me lembrar quando eu comecei a prestar atenção nesse lance da meia, agora, que isso tem uns 5 anos para cá, 8 anos, sabe? Quando eu comecei a prestar atenção, eu me lembrava da fase que eu comecei a menstruação, lá jovenzinha, né? Que a mamãe falava isso também, e realmente, quando eu ficava andando, acordava à noite, né? Pisava no chão gelado, ficava andando com o pé gelado ali, como dava cólica. A contração do útero por causa desse frio. Olha, é uma coisa muito doida. E eu vejo o povo reclamar muito de cólica, né? Dessa coisa toda dos sintomas de TPM, com pele no gelado. Toda, né? Toda descoberta. Então, assim, tudo é observação. Se a gente observar, a gente vai sacando essas nuances, assim. Então, é coisas que parecem bobinha. Um chazinho faz toda a diferença, cara, quando você está menstruada, quando você está nesses sintomas, né? Então, assim, as nossas recomendações, né? Isso, né? Vá cuidar do seu emocional. Não tem para É, onde correr, né? Silencie, aprenda a silenciar, nem que seja uma meditação bem guiada, sabe? Você ficar a contemplação, que a Evelyn falou. Todo mundo passa por uma paz, um parque, uma praia, qualquer coisa, para ali, 5 minutinhos, senta ali, fica olhando nada, sem levar celular, né? É, a gente faz, assim, sabe, cria hábito de escrever o que você está sentindo, né? Que é outra coisa tão fácil, também não gasta R$ 1, né? Você pegar ali e começar a escrever. As pessoas não fazem a escrita terapêutica, né? Também é outra coisa que ajuda muito, né? Muito, mas assim, o silêncio ele é muito vital. Né? E aí é é, pensar mesmo, né? Eu acho que escrever é uma coisa legal, assim, olha, eu recomendo muito isso nas terapias, né? Escreve quem está passando essa fase, né? Escreve aí o que que você não aceita mais, o que que não cabe mais, o que que você não aceita mais. Tá? O que que você deseja viver de agora em diante? O que que você carregou até aqui e aqui você vai largar e vai, sabe, abrir espaço para outra coisa. Então, porque assim, se a gente deixa isso só dentro da mente, isso fica muito confuso. Né? É muita informação para a mente gerenciar. Quando a gente começa a escrever, parece que as coisas vão clareando, né? Essa ideia vai tomando forma, né? Então vai ficando mais fácil da gente ir digerindo, né? Essas mudanças, o que precisa, né? Ser ajustado na nossa vida, né? Então, quem eu era, como eu entendia quem eu era, quem eu sou agora e o que que eu vou me tornar daqui para frente.
Então, assim, essa rotina, né? Aconchego, a gente tem mais aconchego, gostar mais da nossa presença, né? Se nutrir melhor de todas as formas, não só biologicamente, né? A comida, mas se nutrir também relacionamentos mais saudáveis, né? Ambientes mais saudáveis, né? Esses alimentos quentinhos, né? Cozidos, caldinhos, os úmidos, mais oleosos, né? Porque enfim, né? Precisa de óleo, que está ressecando toda, né? Do vata. Que ela falou da Bianga, né? A Alta Bianga, os olhinhos, é muito legal. Você pode comprar óleo já pronto, né? Eles vendem, né? Tem várias lojinhas que vendem já. Podem encomendar da Evelyn, ela manda pelo correio. Então você pega o olhinho, uma coisa que eu faço muito, pé, mão, sabe? Eu faço no pé, nossa, é muito gostoso. Faz bianga no pé, fica massageando ali, cara, muda completamente assim, a energia do teu corpo, né? Muito cuidado com o sono, né? A tecnologia hoje tem mexido muito, né, com o nosso sono, então assim, faz uma higiene do sono, deixa o celular longe, fora do quarto de preferência, né? A gente fala, mas eu preciso de despertador. Gente, R$ 30 você compra um despertador, aquele digitalzinho, qualquer coisa. Então, assim, é desculpa que a gente dá, né? Compra um despertador, só despertador, para você não ter que ficar com o celular. E aí a gente faz a higiene do sono, né? Larga o celular 8, 9 da noite, e aí vai dormir, né? Cuida do sono, porque se o sono não está regulado, ele é o primeiro pilar. Se ele escangalha, todos os outros vão ladeira abaixo. Não importa o quanto você malha ou como bom você come. Se você não dorme bem, todos os outros vão ser afetados. Isso aí não tem para onde a gente correr, né? E assim, realmente essa nova tecnologia aí, né, evitar esse excesso, né? Tanto de trabalho quanto de estímulos, de toda forma, né? Então, hoje as pessoas têm muito estímulo de tudo, né? Seja no trabalho, seja das mídias, assiste muito filme, muitas séries, olha, tudo que tudo que entra no teu corpo precisa ser digerido. Então, você come, tu vai fazer a digestão do alimento. Você sente alguma coisa, teu corpo precisa processar aquela emoção. Você assiste filme, lê feed, esses negócios, esse feed infinito aí, vê filme, lê livro, teu corpo vai precisar digerir aquela informação. Então, assim, o corpo gasta muita energia para fazer isso. A gente tem que escolher com sabedoria, né? Onde é que eu quero empregar, né? Minha energia, né? Para fazer a coisa ficar, né? Então, meditação, silêncio, se conectar com outras mulheres, né? Eu acho muito legal essa fase, não para reclamar, pelo amor de Deus, né? Porque eu vejo que a mulher se encontra, ai, pensa que eu tô assim, que eu tô assado, só para se queixar. Não, se junte com mulheres que estão fazendo algo a respeito, né? Não as que só estão se queixando, né? Então, hoje tem muitos grupos, né? Essas rodas de sagradas, curas do útero, né? Eu já fiz uns zilhões, né? Então, assim, é muito legal você juntar com esse tipo de mulher que está buscando melhorar, né? Não reclamar, né? Que está procurando fazer alguma coisa. Então, assim, ó, banhos, né? Banhos de erva, esse autocuidado, autobiana que ela fala, né? Tudo isso, assim, gente, é muito sensacional, sabe? Converse com as mulheres da sua É família. tão Isso é uma cura que simples, né? é, É simples, é muito não gasta simples. dinheiro. Até aqui, ó, nenhum gasta dinheiro, nem precisa de muito tempo. É, Isso tudo que a gente está falando aqui são coisas que você faz de graça, é. né? Em minutos, né? E todos têm resultados reais e efetivos. Então, seu corpo não está quebrado, ele não está falhando, ele não está doente, ele não está nada disso. Ele só está te mostrando que você não é mais aquela mulher de antes. É. Você está noutra fase. Você pode brigar com isso o tanto que quiser, fazer disso um mega problema. Mas você nunca mais vai voltar a ser aquela pessoa. Porque simplesmente foi, né? Simplesmente foi. E se você olhar como essa nova fase como um presente, não como uma sentença de morte, né? As pessoas olham, as mulheres olham, né? Cara, você vai viver muito bem. Você vai viver muito bem, né? Viver essa fase com consciência, né? Essa fase mais sábia. Então, é uma fase que, se você abraçar de corpo e alma, nossa, você vai deixar um legado aí sensacional para sua família, para as mulheres, para todo mundo. É isso. Né, Exatamente. né? Mais alguma informação para complementar aí, dona Evelyn?
Bom, a informação que a gente pode deixar aqui, que se a pessoa quiser é, aprofundar mais, né? Em outubro nós estaremos juntas, Sim, sim. né? Vamos Aqui no fazer um espaço. retiro especificamente para isso, minha É, gente. Né? Muito, muito, tá. muito legal mesmo. E eu tô. Tanto que ó, essa ideia já faz tempo que eu estou trabalhando nisso, até porque, gente, é muitas mulheres, mas eu tenho assim, dezenas, dezenas, dezenas de mulheres nesse mesmo buraco, sabe? A mesma questão. Aí eu disse, gente, eu vou fazer alguma coisa mais útil, né? E aí eu já tinha aquele protocolo do Reformas, que já era um trabalho, né, emocional. Aí eu comecei a fazer, digo, eu vou colocar essa cura do útero também. Aí eu comecei a separar em blocos, fazer, né, fui fazendo os módulos. Nossa, ficou muito legal, porque aí vai passear por tudo isso, né? Exatamente para a gente criar essa consciência. E junto com essa consciência que vem, aí tem um monte de exercícios e um monte de coisa que a gente vai aprendendo e vai implementando. Então, exatamente para chegar nesse ponto, né? Nosso retiro a gente vai fazer exatamente para ensinar para vocês isso, né? Para vocês sentirem na pele. Isso. Se eu realmente me dedicar, eu me sinto desse jeito. Então, é uma oportunidade de vocês sentirem, de fato, né? Como que o Ayurveda pode dar, como que você olhar para o que precisa ser olhado. A gente tem muito medo quando está longe, mas quando a gente começa a adentrar esse caminho, não é tão difícil, não é tão complicado, Não né? É é. uma coisa simples. É só a gente ter perseverança ali de todo dia. É mais hábito, sabe? As pessoas falam, nossa, mas é difícil. Eu falei, gente, não é difícil. Não é difícil. É hábito. Se você faz todo dia um pouquinho, pronto, fica super leve. É melhor do que você deixar o negócio desmoronar, aí ter que cuidar de uma doença. Isso aí tu não tem mais escolha. Aí realmente vai ser pesado. Agora, se você começar a caminhar lentamente, vai chegar nesse lugar muito bacana, né? De equilíbrio, de tranquilidade. Veja nós duas, né, Evelyn? Estamos muito bem, obrigada aí passando pela fase, né? Estamos muito bem, obrigada, né? E acho que hoje eu estou super bem e acho ótimo. Assim, eu acabei de fazer meus exames anuais, cara, tudo normal. Que maravilha. Até olha, eu uso óculos, o meu óculos é um grau só de coisa, fez 50, até isso baixou esse ano. Que Né? maneiro. Então, assim, não tenho absolutamente nenhum problema, nada, meu exame de sangue, tudo certinho, tudo bonitinho. E assim, eu acho que é muito isso. Eu acho que a informação é o primeiro passo, né? Depois que você tem a informação, aí você começa a ação. E aí, obviamente, o resultado é inevitável. Vai vir. Né? Vai vir, como veio para mim, como veio para ti, como veio para um monte de gente que já está fazendo isso. Certo, dona Evelyn? Então, olha, quem quiser, gente, a Evelyn, ela faz esse negócio dos doxa, ela faz os temperinhos próprios para o seu doxa, ela faz os olhinhos medicados específicos para você. Quem estiver perto aí do Rio, pode ir lá, nesse paraíso maravilhoso que ela mora, que só de chegar nesse lugar você já tá ótimo, né? Mas ela Já também está faz, sendo né, tratada. Evelyn? Você também faz, né? Os olhinhos, os temperinhos, ela Tá? faz todas essas coisinhas para equilibrar, né? Os que estão agravados, para, A enfim, para gente pode ajustar fazer isso. avaliação online, Isso. montar proposta de trabalho online e, se quiser, a pessoa pode produzir, né, com a minha Tu orientação, ensina, ou né? Ah, ou então eu encaminho daqui. que legal, ela tem uma lojinha de coisas naturebas e tal, então as coisas que não acha, né? Ela faz, ela produz, então quem precisar tá aí. Quem precisar de terapia, estamos à disposição também, né, Evelyn? Já se organize para ir no nosso retiro em outubro, onde a gente vai fazer tudo isso e muito mais. Certo? Muito obrigada, Eu dona que Evelyn. Até a agradeço. Tava com próxima, saudade. né? Eu também. Até a próxima. Já já a gente está por aí. Agora eu vou lá receber meu Pois netinho, meu outro é. netinho. Quando eu voltar, a gente continua, tá? Então, Tá bom, um beijo para beijo. você, beijo para todo mundo. Até a próxima, gente. Tchau.